Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Galera, estamos fazendo os vídeos aí para revisar assuntos importantes para o Enem e hoje, aproveitando a Conferência das Partes, a 26ª Conferência das Partes, que está acontecendo lá na Escócia, lá em Glasgow, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso já caiu e vai cair novamente em algum momento no Enem. Fiquem atentos. Então, toca a vinheta para a gente começar. Galerinha, antes de trazer o assunto, deixa eu fazer aquele convite maroto para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá aquele likezinho, compartilha, comenta, caso queira sugerir, criticar. Tamo junto aí para poder fazer o canal crescer e trazer mais conteúdo de qualidade para você. Então, vamos à questão. Galera, a questão da Universidade Federal do Paraná de 2017. Considere o seguinte texto. Na 21ª Conferência das Partes, a COP21, nós tivemos essa Conferência das Nações Unidas em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países, parte de toda essa conferência para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e de enviar esforços para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, 1,5 grau Celsius, tá, galera? Acima dos níveis pré-industriais. Para que o acordo comece a vigorar, é necessária a ratificação de pelo menos 55 países responsáveis por mais da metade, 55% das emissões de gases de efeito estufa. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em Nova York, no dia 22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura oficial do acordo pelos países signatários. Com relação ao assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, com base na 21ª Conferência das Partes, do Acordo de Paris e das relações que os países estabelecem com esse Acordo de Paris, que estabelece metas para a gente não ter o aquecimento global atrapalhando o nosso desenvolvimento para esse século XXI, o que está certo, o que está errado? Vamos às afirmativas. O Brasil já ratificou o Acordo de Paris e comprometeu-se com as nações em reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. Comprometeu-se também em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Essa é a primeira afirmativa. Segunda afirmativa, a União Europeia sugeriu a negociação direta com grandes empresas e estados dos Estados Unidos para a redução dos gases de efeito estufa como alternativa à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Terceira afirmativa, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris motivou a saída da China, uma das principais emissoras de gases de efeito estufa do mundo. A quarta afirmativa, a Rússia, maior emissora de gases de efeito estufa do mundo, anunciou sua saída do Acordo de Paris para expandir sua atividade industrial e manter-se competitiva em relação aos Estados Unidos. Então, galera, dessas 4 afirmativas, quais são verdadeiras e quais são falsas? Dá uma olhada aí, dá uma pensada para você poder estar marcando corretamente. Porque vai pedir assim, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, do que está certo e do que está errado. Será que está certo esses números para o Brasil? O Brasil já comprometeu-se em reduzir dessa maneira a esses níveis abaixo daquilo que a gente tinha em 2005? A União Europeia ela já está tentando, como sugestão, entrar em acordo com grandes empresas e estados lá dos Estados Unidos como uma alternativa para que o governo, pela saída do governo dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Houve a saída da China do Acordo de Paris? Houve a saída da Rússia do Acordo de Paris? Então, com base nisso, estão aí as alternativas. A letra A diz que as 2 primeiras são verdadeiras, assim como a última, mas a terceira afirmativa é falsa. A letra B
diz que a primeira e a terceira são verdadeiras, a segunda e a quarta são falsas. A letra C diz que a segunda e a quarta são verdadeiras e a primeira e a terceira são falsas. A letra D diz que as duas primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. E a letra E diz que as duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Então, vamos à resposta? O que está certo é a letra D. As duas primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. Por quê, professor? A China, nem a Rússia saíram do Acordo de Paris, tá, galera? Os Estados Unidos, sim, saíram do Acordo de Paris e, de fato, a tentativa da ONU é tentar mediar alguma solução diretamente com os estados que têm relativa autonomia e com grandes empresas norte-americanas para tentar reduzir essa emissão de gases de efeito estufa. E sim, o Brasil tem metas muito robustas para a redução de gases de efeito estufa, como estava na primeira afirmativa, tá, galera? China e Rússia fazem parte do Acordo de Paris, são grandes poluidores, a China é a maior poluidora do mundo, mas continuam lá ratificando como signatário do Acordo de Paris. Galera, muito importante pensar nisso, a gente está tendo discussões significativas, inclusive sobre o acordo não só sobre o Acordo de Paris e os seus compromissos, como os compromissos para o futuro, e o Brasil é muito importante nesse contexto, então fiquem atentos ao que está acontecendo na COP26, e eu já deixo aquele convite, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral aí, daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!